Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição do Programa de Educação Cristã Continuada, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, com o tema Nova Criatura. Nossa segunda lição tem como assunto o bom perfume de Cristo. O textuário está em 2 Coríntios 2,16. Para uns, na verdade, cheiro de morte para a morte, mas para outros, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? A leitura bíblica com todos está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 17. A verdade prática nos ensina que estamos sujeitos a ataques por amor ao Evangelho, mas devemos seguir espalhando a mensagem de Jesus por onde passarmos. Os hinos sugeridos da harpa cristã são os de números 196 e 372. A introdução do comentário nos fala que, em meio ao cuidado com a santidade da igreja, Paulo é movido por um amor pastoral e os corrige para o aperfeiçoamento de suas vidas. Para isso, foi necessário explicar-lhes em que circunstância e com que intenções ele foi tão severo na carta anterior. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Nos ajude a espalhar a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. O primeiro tópico nos fala sobre amor e correção. As notícias de que Paulo recebeu acerca da igreja em Corinto mencionaram a conduta incorreta de alguns membros e muita resistência dessas pessoas ao seu ensinamento. Veja bem, quando fala de conduta incorreta, não era qualquer coisa. Muitos em Corinto estavam tendo uma vida cristã lamentável. Havia fornicação, adultério, pecados graves que comprometiam o bom testemunho dos crentes daquela igreja. Por isso, o apóstolo escreveu naquela carta anterior de uma forma muito dura, muito rigorosa, chamando a atenção mesmo de uma forma muito mais severa do que paternal. Agora, nesta nova carta, não é que ele se desculpe do tipo, eu não precisava ter sido tão duro a vocês. Ele está explicando por que ele precisou ser tão duro na ocasião anterior. No capítulo 2, a carta ainda trata da prudência do apóstolo e da hostilidade de parte da igreja. Por que hostilidade? Porque havia em Corinto pessoas que não aceitavam a autoridade apostólica de Paulo. Diziam coisas do tipo, ele não é um dos 12 apóstolos originais, ele não conviveu com Jesus enquanto ele andou aqui na terra. Então ele não tem autoridade apostólica como Tiago, como João, como Pedro. Ele chegou agora e já quer ser o maior dos apóstolos. Era isso que o acusavam. O primeiro item do primeiro tópico nos fala sobre firmeza contra o pecado. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. A tristeza mencionada pelo apóstolo é causada pela notícia de que alguns desprezaram a mensagem da cruz. Quanto a esses, não é possível outra atitude senão corrigi-los. Então a tristeza de Paulo era porque havia pessoas que estavam rejeitando o seu aconselhamento, rejeitando o seu ensino, não queriam deixar o pecado, não queriam abandonar a sua velha vida. E Paulo sabia que isso para eles era condenação, era perdição eterna. Então Paulo está dizendo que necessariamente eles ficariam tristes, aborrecidos quando fossem repreendidos. Contudo, essa seria a única forma de fazê-los motivo de alegria para quem os corrigiu. Ou seja, Paulo estava dizendo que ele iria trazer um remédio amargo, mas necessário para aquela igreja. Precisamos aprender a ser intransigentes com o pecado, mas também agir com prudência e estratégia para não causar mais contendas em circunstâncias polêmicas.
Em síntese, Paulo está dizendo que se ele fosse a Corinto, os ânimos iriam piorar. Por isso, ele preferiu não ir. Ele preferiu repreendê-los através de carta. Segundo tópico, disponibilidade para o perdão. Além de ser uma ordenança de Jesus, o perdão tem o poder de derrubar qualquer estratégia de Satanás para gerar separações e desordens na igreja. Primeiro item, amor e disciplina. Basta-lhe a punição da maioria. Numa demonstração de prudência e amor cristão genuíno, Paulo trata de um caso específico. Aqui ele não está falando diretamente para toda a igreja. Aqui ele está falando para uma pessoa especial, alguém em particular. É o único momento da epístola em que ele aconselha o que fazer com alguém em particular. Talvez algumas das piores ofensas e acusações tenham partido exatamente dessa pessoa, a quem Paulo menciona, mas sem revelar o nome. Alguns estudiosos cogitam que este homem seja o mesmo já citado em 1 Coríntios 5, primeiro. O que esse homem havia feito de tão grave? Qual o pecado que ele tinha cometido que estava contaminando toda a igreja? Simplesmente ele estava praticando incesto. Ele estava tendo um caso amoroso com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. Não com a sua mãe biológica, mas com a mulher de seu pai. Então veja que era algo duplamente condenável. Primeiro, porque era de uma pessoa que se dizia cristão. Segundo, atentava contra a honra do seu próprio pai, além da sua própria. E além disso, essa prática estava sendo comum, rotineira, ou seja, a igreja sabia do que estava acontecendo, não era algo oculto aos olhos das pessoas, as pessoas sabiam o que estava acontecendo, aquela pessoa estava frequentando a igreja, não estava abandonando o pecado, não havia se arrependido, e isso estava contaminando toda a igreja. Então, óbvio que essa pessoa, repreendida por Paulo, vai ter a tendência natural de quê? De dizer, quem é Paulo para me repreender? De onde ele saiu? Que moral ele tem para me chamar a atenção? Provavelmente essa foi a reação dessa pessoa. E essa reação estava contaminando outras pessoas lá em Corinto. Contudo, mais relevante é a advertência para quem tem causado tristeza, ou seja, para essa pessoa em particular. O modo como Paulo comenta o fato sugere que ele foi o alvo dessa tal pessoa. Referindo-se às intenções daquele homem, Paulo diz que ele, ao tentar desacreditar a sua mensagem, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós. Com isso, o que Paulo está dizendo é o seguinte: essa pessoa me atacou para tirar minha autoridade de apóstolo. Mas na verdade essa pessoa não está me atacando, ela está atacando toda a igreja. E além de atacar a igreja, ela está atacando o próprio Jesus. Então o que essa pessoa está fazendo não é contra mim. Essa pessoa está fazendo contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo. Logo, o castigo que aguarda essa pessoa se ela não se arrepender é muito sério, é muito grande. Apesar da má conduta, Paulo afirma que a punição devida e proporcional visa restauração e não rejeição permanente. Então ele está dizendo que essa pessoa, por pior que tenha sido, ela merece ser restaurada. Ao se arrepender, ela merece acolhimento. Ele está dizendo à igreja, essa pessoa está se arrependendo. Acolham essa pessoa, não a rejeitem, não deixem ela se perder. Segundo item, o perdão que restaura. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Aqui dá-nos a entender que essa pessoa, num primeiro momento, havia atacado severamente o apóstolo Paulo e recusado a abandonar o pecado. Mas que agora, aparentemente, ela havia voltado atrás. Havia se resolvido abandonar o pecado e se arrepender das suas falhas, principalmente do que havia falado contra o apóstolo Paulo. Então agora Paulo está dizendo como essa pessoa deveria ser tratada, para que ela fosse resgatada, restaurada, perdoada e assim não se perdesse. Paulo exorta a todos acerca do critério que devem adotar para o julgamento daquele irmão. A essa altura precisamos observar que o apóstolo está passando por um momento turbulento, sofrendo dura rejeição. Era esperado que ele aproveitasse a ocasião para também usar um critério severo contra quem pecou ou o atacou. Contudo, ele conhece a dor de ser rejeitado.
Paulo ensina a prática do perdão conforme Jesus ilustrou na parábola do servo impiedoso. Paulo talvez tenha lembrado do início da sua conversão, quando, embora fosse um mestre excepcional, precisou fugir às escondidas para não ser morto pelos seus antigos aliados. E procurando acolhida entre os apóstolos de Jesus, sentiu-se rejeitado por causa de seu passado de perseguidor de cristãos. Terceiro item: o desígnio de Satanás. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O apóstolo chega a dizer que escreveu antes para assegurar-se de que seu conselho seria atendido, e assim todos perdoassem o irmão que errou, pois rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. Versículos 9 e 10 do capítulo 2. O perdão a quem se arrepende mantém a igreja unida e de pé, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos de criar divisões e corrupção no corpo de Cristo. Precisamos estar atentos, pois o século em que vivemos é uma das épocas que Satanás mais tem agido dentro da igreja para separar, para semear contenda, discórdia, e muitas vezes não oramos e vigiamos o suficiente para evitar isso. A ordem é perdoar todos que se arrependem e que buscam sinceramente o perdão. Ora, um corpo não pode subsistir de modo desconcertado e disfuncional, ou seja, todo organismo ele precisa ter organização. Cada um dos seus membros ou partes precisa estar funcionando corretamente para que o corpo esteja funcionando como um todo. Isso significa que todos, sem exceção, devem perdoar aquele que busca a reconciliação. Aqui não está se falando de tolerância ao pecado, mas de receber, de restaurar, de perdoar aqueles que se arrependem e se voltam para Deus. Por isso, Paulo, para dar o exemplo a todos, declara solenemente: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Ou seja, ele está dizendo aos crentes de Corinto: vocês perdoando essa pessoa, é como se eu próprio estivesse perdoando, pois sempre que houve algo a perdoar, eu o fiz na presença de Cristo. Terceiro tópico: triunfo e perfume de Cristo. Ao expor suas expectativas por notícias de Corinto, Paulo pretende mostrar o quanto os ama e se preocupa com todos. Em meio a tanta preocupação, ele registra sua certeza do triunfo do Evangelho. Veja que Paulo está falando de uma época em que o Evangelho ainda estava dando seus primeiros passos. O futuro era incerto. E aqui ele traz uma mensagem de esperança aos crentes, dizendo: não se preocupem, o Evangelho vai vencer, o Evangelho vai triunfar no fim das contas. Primeiro item: Jesus nos conduz em triunfo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que Paulo está querendo dizer com isso? Ele faz questão de mostrar o quanto ficou ansioso para ter notícias de como os coríntios haviam reagido às suas primeiras cartas. Teriam se arrependido? Teriam se perdoado uns aos outros? Teriam compreendido o motivo pelo qual resolveram escrever ao invés de visitá-los? Certamente, essas eram as preocupações que o levaram a grandes expectativas pelo regresso de Tito com resposta a essas perguntas. Já que Tito ainda não havia chegado a Troade, que era onde deveriam se encontrar, Paulo resolve encontrá-lo a meio do caminho e ele parte para a Macedônia. Tamanha era sua expectativa. Paulo precisava de um retorno, de um feedback sobre como a igreja havia reagido às suas cartas. Vale observar que enquanto aguardavam em Troade, uma porta se lhe abriu no Senhor. Não tive, contudo, diz ele, tranquilidade no meu espírito. Ou seja, ali em Troade, eles tiveram a oportunidade de pregar o Evangelho, mas isso não foi o suficiente para acalmar o coração de Paulo. Ele estava muito preocupado com a igreja em Corinto. Mas a eficácia da pregação feita em Troade, enquanto aguardava por Tito, mostrava que a igreja seguia crescendo sob o comando de Jesus e cumprindo seu caminho triunfante. Era como se Deus, através do trabalho que estava iniciando em Troade, dissesse a Paulo: Paulo, não se preocupe. Você está preocupado com a igreja de Corinto, mas eu tenho muitas outras igrejas a abrir. E mesmo que uma delas falhe,
mesmo que uma delas não corresponda ao Evangelho, mas outras, portas estarão sendo abertas e o Evangelho não ficará dependente só de uma igreja. Segundo item, triunfo e perfume de Cristo, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Embora não tenha plantado uma igreja em Troade por causa da preocupação com os fatos em Corinto, Paulo destaca aquela oportunidade como um triunfo do verdadeiro Evangelho. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Era a providência divina que sinalizava para o avanço da igreja genuína. Note que na cultura militar romana, esse triunfo que Paulo está falando aqui era o cortejo que tinha à frente o general de um exército vencedor. Paulo usa essa imagem em primeiro lugar para dizer que o nosso general é Cristo. Em segundo lugar, ele está dizendo a igreja ela vai triunfar. Não importa o que o mundo pense, não importa os aparentes fracassos, a igreja vai vencer, a igreja vai triunfar. Não importam as condições políticas, econômicas, sociais, não importam os falsos pregadores, os falsos mestres, nada disso importa. A igreja ela vai triunfar. Após o general vêm os vencidos, uns como escravos, outros condenados à morte. Eram assim os cortejos dos exércitos romanos. E enquanto eles desfilavam, os moradores da cidade espalhavam perfumes como homenagem àquele exército vencedor. Perfumes esses que para uns era cheiro de vida, pois eles foram poupados. Para outros era cheiro de morte, pois eles tinham sido condenados. Aqui Paulo utiliza essa figura do desfile romano aplicado à igreja, para dizer que a igreja ela é o bom perfume de Cristo. E que esse bom perfume ele tem uma dupla significação. Ele está dizendo que por meio da sua pregação, e não por meio da pregação dos que o acusam, se espalha uma verdade, o bom perfume de Cristo, que converte muitos em servos fiéis de Jesus. Vale dizer que Paulo estava mencionando o fato de que muitos escravos serem libertados e beneficiados com cidadania romana. Isso ilustra a libertação dos que aceitam o governo de Cristo sobre suas vidas. Para outros, contudo, o bom perfume da mensagem verdadeira representa a condenação, pois eles a rejeitaram. É por isso que o Evangelho para uns é uma bênção, mas para outros é uma tremenda maldição. Terceiro item, o perfume de vida ou de morte. Para com este, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente ou idôneo para estas coisas? No versículo 15, Paulo menciona dois tipos de pessoas classificadas de acordo com a sua resposta ao Evangelho: os que são salvos e os que se perdem. A fragrância do conhecimento é reveladora do que temos em nós, pois quando entra em contato com a iniquidade ou com a religiosidade legalista, exala a morte eterna. Quando essa fragrância toma contato com um coração quebrantado, revela um cheiro de vida eterna. A metáfora ensina que os efeitos da pregação verdadeira podem ser percebidos de longe na vida das pessoas. Perceba que a ideia é semelhante à de que Jesus ensinou na parábola do semeador. Em contato com a boa semente, a terra mostra a sua qualidade. Mas afinal, o que Paulo quis dizer aos coríntios? Ele está rebatendo a acusação de que ele não era qualificado para anunciar o Evangelho, provando que seu evangelho, ou seja, o seu ensino, gerava conversões. Ou seja, as pessoas que eram trazidas a Cristo, essas eram o troféu, a credencial do apóstolo Paulo de que ele era um verdadeiro apóstolo. Quanto aos seus acusadores, estes exigiam privilégios, exploravam o povo, ministravam uma mensagem judaizante baseada na lei mosaica. Por isso, os ensinos deles tinham cheiro de morte e não podiam produzir efeito de salvação eterna. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. O bom perfume de Cristo tem sido exalado através de sua vida? Que pergunta profunda! E que cada um de nós possa, ao fazer essa pergunta para si, analisar se realmente o bom perfume de Cristo tem saído de nós para o mundo ao nosso redor. Aqui está, portanto, o resumo da nossa segunda lição do trimestre do Programa de Educação Cristã Continuada. Nos ajude a compartilhar este vídeo, esta ministração aos seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Deixe também o seu like, o seu curtir. Nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.